Olha, o não resultado é o mesmo de sempre quando a gente fala de campeonato brasileiro, né? São 4 jogos, 2 derrotas, 2 empates, 9 gols sofridos, hein? 9 gols sofridos em 4 jogos e apenas 4 gols marcados. Cruzeiro tudo ia num caminho que parecia ser o caminho da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, até o lance da expulsão, né, do William, que foi expulso corretamente, em um lance que de fato o William erra o passe, e um lance que de fato também o Cássio poderia ter tomado. Uma coisa me chama a atenção ainda, quando o Cruzeiro vencia o jogo. Teve um determinado momento, aí são coisas que a gente nota. O Cruzeiro parece um time incomodado, às vezes, quando está à frente no placar. Os jogadores dos outros times fazem o tempo passar, assim, em conta-gotas. O Cruzeiro parece querer não se sentir muito agradado daquela situação. No momento do jogo, o Cássio algumas vezes pedindo por que a pressa? Por que o Cássio, às vezes, quando um time não tiver opção para ele jogar, ele não pode simplesmente colocar a bola no chão, ganhar minutos preciosos até que alguém se aproxime diante dele, porque é um time que carece de confiança, que carece de possibilidades de vitória. Enfim, o erro acontece no passe do William, mas eu estou contextualizando porque eu não acho que é somente o William que aperta o botão desse empate sozinho, tá? Então, é o elenco do Cruzeiro. Claro, no lance da expulsão ele erra, comete a falta, bem expulso. É um Cássio experiente, sabe? A gente vê goleiros no futebol brasileiro com menos títulos na carreira e menos horas de experiência que o Cássio. O goleiro rola a bola para frente, vai ali dando um totó nela. Quando chega alguém perto, dá um chutão. Você ganha minutos preciosos dentro de uma partida assim, principalmente de uma equipe que tem um mental fraco. Este mental dos jogadores do Cruzeiro é fraco. Alguém pode achar que daqui a pouco a gente vai acompanhar o que vai acontecer na coletiva. Tem demissão? Não tem demissão do Tite? Mas você que está do outro lado, a demissão do Tite hoje resolve todos os problemas do Cruzeiro em campo para você? O Cruzeiro novamente faz 1-0. E com isso eu não estou falando que o Tite tem que permanecer. Quem vai decidir são as pessoas que mandam no clube. A situação é cada vez mais insustentável para o Tite, de fato, por conta dos resultados. Mas hoje o Cruzeiro novamente faz 1-0, cria oportunidades no plural. Só com o Kaique dentro da área foram 2 e não consegue fazer os gols e toma gols assim de uma forma bizarra. Eu repito, o problema do Cruzeiro é muito além do técnico Tite. Essa questão psicológica que estamos falando aqui, isso passou pelo Seabra, pelo Jardim, pelo Diniz no curto tempo e agora com o técnico Tite. Então, assim, Léo, Pedro e todos que estão nos acompanhando, não estou eximindo, né? Hoje foi o 13º jogo do Tite no comando técnico do Cruzeiro. São 6 vitórias só no Mineiro. É um trabalho que, é claro, as vitórias estão sustentadas pelo Campeonato Mineiro, mas eu não consigo olhar para o jogo de hoje e colocar a responsabilidade só no técnico Tite. Vai embora, Tite, tudo vai estar resolvido. Eu não consigo enxergar isso. O Cruzeiro tem problemas seríssimos de desconexão, de um certo descomprometimento no meio da partida inexplicável. E, mais uma vez, esse foi um dos fatores que, para mim, levaram o Cruzeiro a não vencer hoje o Corinthians. Você, Pedro, esse jogo que decepciona mais uma vez, o Cruzeiro que sai na frente, acaba sofrendo um empate. E ainda bem que a reação do Corinthians veio ali perto dos 40 minutos. Então, a sensação que dava é que se tivesse mais tempo, poderia ser um resultado ainda pior no Mineirão. É isso, Léo. E eu concordo muito com o Valu e a gente estava debatendo isso aqui durante o jogo. É óbvio que se você olha para o macro, né, o trabalho do Tite tem muitos problemas. O Cruzeiro ainda não conseguiu ter um bom desempenho 90 minutos contra uma equipe de Série A. Mas para o jogo de hoje eu não consigo colocar na culpa do treinador.
É um time, como o Valu disse, o Cássio o tempo inteiro tentando acelerar. O Cássio, ele tem peça principal no lance do gol sofrido. O torcedor pode ter sua raiva com o William, pode pegar no pé do William, mas o Cássio errou. O Cássio errou. Ele tem errado assim frequentemente. Ele é péssimo na saída de bola. Péssimo. As piores escolhas ele toma. E aí o Cruzeiro acaba sofrendo o empate. O Kaique teve 2 oportunidades dentro da área. Aí não é com o treinador. O papel do treinador é criar os mecanismos para a bola chegar dentro da área. A bola chegar dentro da área, o Kaique não pode finalizar da forma que ele finalizou nas 2 oportunidades. E aí o Cruzeiro não faz o gol. E aí o Cruzeiro não vence o Corinthians. É mais um jogo que a gente vai falar, no caso, né, de um Cruzeiro que produziu, que teve oportunidades e que não marcou os seus gols. E é o que o Valu falou. São jogadores que desconectam de todos os jogos. De todos os jogos. O Cruzeiro se desconectou contra o Juventude ano passado. O Cruzeiro se desconectou contra o Ceará no ano passado. O Cruzeiro se desconectou contra o Betim. Independente do time, os jogadores do Cruzeiro se desconectam. E aí, são jogadores que o tempo inteiro é letrinha, é falazinha em coletiva. O trabalho do Tite é ruim? É ruim, Léo. A diretoria do Cruzeiro errou e muito. Sabe por quê? Porque não dá pra confiar nesse elenco do Cruzeiro. Não dá pra confiar nesses jogadores. Me desculpa, o Tite tem muitos problemas. Mas o Spindel disse que é um dos melhores na América do Sul, viu, Pedro? Fique tranquilo. Descolado da realidade, assim como os jogadores do Cruzeiro, Valu. Essa é a palavra pro Cruzeiro. Descolados da realidade. Principalmente os jogadores. Os jogadores do Cruzeiro, eles não entenderam ainda que eles têm que competir, assim, 120% todos os jogos. Porque é um time comum. É um time comum. Quem botou na cabeça desses caras? Se uma cartomante falou que é um time de craques, levou o dinheiro desses caras. Porque é um time comum, que tem que suar sangue todos os jogos. Para ganhar do Corinthians, para ganhar da URT, para ganhar do Pouso Alegre. Caso contrário, não ganha. Então, o trabalho do Tite tem problemas. Ele, não sei se ele vai ser demitido, se ele vai continuar. A campanha é pífia, se sustenta só pelo campeonato estadual. Mas os jogadores do Cruzeiro têm uma parcela muito grande de culpa. É um elenco, de novo, muito eximido e que não ganhou nada no Cruzeiro. Se ganhar esse Mineiro é o mínimo. É o mínimo. Hoje foi uma patifaria o que os jogadores do Cruzeiro fizeram com a torcida. Um passe ruim do Cássio, um nervosismo. O Lucas Silva foi perfeito no lance que ele fez com o Cássio. Ele tinha que ter xingado o Cássio mesmo, porque desde o começo do jogo o Cássio estava acelerando essa bola. Um medo danado dos reservas do Corinthians. Um medo que ocasionou o Cruzeiro a tomar um gol, me desculpa, de um zagueiro pra lá de comum. Um gol besta. Então, assim, é um começo de ano do Cruzeiro muito ruim. O treinador tem culpa, a diretoria tem culpa, mas eu vou falar mais uma vez. Esse elenco do Cruzeiro é descolado da realidade e há muito tempo eles protagonizam muitas vergonhas. Hoje foi mais uma delas. Ô Pedro, mais um gol o Cruzeiro toma de cabeça. Você vê o Gerson tá na bola, o Vidalba tá na bola. O jogador do Corinthians está saltando e os jogadores do Cruzeiro estão pregados no chão. Não é a primeira vez. Lá em Mirassol foi a mesma coisa. O Fabrício deixando o Eduardo subir e ficando pregado no chão. Então, é realmente uma situação muito complicada, viu, Léo? E me chama a atenção, Valu, pelo menos desde a temporada passada, eu observo esse sintoma no Cruzeiro em alguns momentos. A segunda etapa, o adversário, muitas vezes, ele faz alguma alteração no intervalo. Foi o caso hoje do Corinthians, por exemplo. A alteração, a entrada do André, a entrada do Dieguinho. E jogadores começaram a participar mais do jogo. A gente via a bola passando muitas vezes nos pés do 49 do André, o Dieguinho aberto lá pela direita, o camisa 61. E o Cruzeiro, não sei se é uma dificuldade de fazer uma leitura, porque volta diferente para a segunda etapa. O Cruzeiro estava melhor no primeiro tempo, a segunda etapa é que o Corinthians ficou disparado melhor, mas com algumas alterações, melhorou no jogo, enquanto o Cruzeiro, de fato, não conseguiu manter a mesma energia da primeira etapa. Então não sei se é falta de leitura tática ou da dificuldade na confiança no próprio banco de reservas para alterar alguma situação, mas essa dificuldade que o Cruzeiro tem tido de um primeiro tempo para a segunda etapa, a cada jogo tem assustado. Léo, e a gente pode colocar na conta nesse início de temporada a questão física. Eu até acho que o Tite mexe certo ali aos 13 minutos quando saca o Christian. Talvez o Christian pudesse nem ter voltado para a segunda etapa, como você falou bem, porque muitas vezes o adversário mexe, mas a postura hoje foi além das mexidas, assim. Ele acaba usando ali o Bruno Rodrigues no lugar do Caio Jorge. O Cruzeiro vai controlando, o jogo era controlado até os 36, mas de repente
num rompante, em apenas um lance. E o futebol, ele tem sido cruel com o Cruzeiro e vai continuar sendo. Você tem um lance onde você não faz o segundo gol contra o Mirassol e depois você toma virada. Contra o Coritiba, a mesma coisa. Você tem um lance para fazer o 2-0, toma um empate e a gente viu o que deu naquele jogo. A virada do Coritiba. Hoje estava, infelizmente, com a cara de mais uma vez isso acontecer, né? Um equívoco do Cássio, desfazendo muito rápido dessa bola, o erro do William. É bom o pessoal entender que quando a gente fala da bola na fogueira, foi uma bola na fogueira sim para o William, isso não tira o fato do William ter errado o passe, pessoal. Ponto. Podem existir as duas situações no mesmo lance. E é um time realmente que parece ser incapaz, né? O Cruzeiro era para ter controlado o jogo de uma maneira muito melhor, algumas saídas, como a saída que origina a expulsão, gente. É um efeito cascata, é um efeito borboleta, né? É uma saída ruim de uma bola que está... O gol do Corinthians é gerado através de uma situação oriunda de um lance que o Cruzeiro, sabe, eu volto a repetir, os goleiros, quando são detentores da posse, a gente vê um goleiro fazendo muito isso no futebol brasileiro. O Fábio é um cara que faz muito isso no futebol brasileiro. O time sai, não deu opção, ele quer ganhar tempo, ele coloca a bola no chão. E ele não sai tentando ser o herói, não, mas ele ganha. O Cássio tem bagagem o suficiente para isso. Tem bagagem o suficiente para isso. Então é um time realmente assim, Léo, repito, os problemas do Cruzeiro vão muito além do técnico, de sua comissão, de quem achar que é o preparo físico. O caso, o Fábio Maceridian passa, como disse também muito bem o Pedro, né? E aí? A janela vai se fechar. É isso mesmo que a gente vai ter até a parada para a Copa do Mundo? É o suficiente? Um time de 2 pontos em 12 disputados no Campeonato Brasileiro? Olha, a situação do Cruzeiro é decepcionante num primeiro aspecto, é extremamente preocupante para a sequência da temporada. E vejamos, Léo, o que vai ser a sequência do trabalho do Tite, uma troca no comando agora. Sábado, vem de novo, sabe quem? Campeonato Mineiro. Para o Cruzeiro ganhar um jogo e fazer o que com essa vitória? Então, é bem complicado. Agora, bom investir também num psicólogo, hein, ô Pedro? Se já tem um, investir em outro. O emocional do Cruzeiro vai se despedaçando, parece, durante uma partida. Sofrer um momento... O Cruzeiro parece ter aquilo que a gente fala às vezes no jargão, né? O time tá sabendo sofrer. O Cruzeiro não sabe sofrer. Ô Léo, sim, eu acho que se não tem ou se tem, investir em mais, mas é que hoje o torcedor do Cruzeiro estava lá na chuva, fazendo festa, a gente escutava no retorno aqui o apoio do torcedor o tempo inteiro, o Corinthians não pressionava tanto o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro consegue entregar de bandeja para o Corinthians um resultado. Fica difícil, Léo, fica difícil de verdade. O torcedor do Cruzeiro, ele tem que ficar na bronca mesmo. E complementando isso que o Valu falou, a gente vai para o fechamento da janela na semana que vem. Esse elenco do Cruzeiro não é o suficiente. Até a próxima janela, a gente tem aí 18 rodadas de Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, tem Copa Libertadores. Esse elenco do Cruzeiro não é suficiente. E aí, Pedrinho, Pedro Júnior, Bruno Spindel, Joaquim Pinto, essa galera tem que cair na real. Ou então eles estão satisfeitos com isso aí, um Cruzeiro brigando na parte de baixo da tabela. Porque se a diretoria do Cruzeiro acha que esse elenco aí é suficiente, me desculpa, tá todo mundo como passageiro da agonia no futebol. Porque aí eles não entendem nada de futebol para achar que esse elenco é suficiente até a próxima janela. Bom, daqui a pouquinho vamos ao vivo do Mineirão com entrevista coletiva. Vejamos técnico Tite hoje. Inclusive já tem imagens aí ao vivo da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco vai falar o Tite, Valu. Então, só para dentro dessas coisas que a gente ainda está começando a contextualizar, né? O Cruzeiro teve mais um péssimo resultado, mas a arbitragem foi muito prejudicial no jogo também. E assim, eu não estou colocando a fase... vou tentar explicar bem didaticamente. A fase do Cruzeiro não é responsabilidade do Davi hoje. Falando do jogo de hoje, que é mais um jogo decepcionante do Cruzeiro, dentre os 13 jogos que ele já fez até aqui, eu acho que... Acho não.
O árbitro acabou prejudicando muito o Cruzeiro também. A expulsão do William é certa, mas não dá a penalidade que para mim aconteceu no William. É errado. E várias faltas que ele deixou de dar na partida, só para que eu acho importante também isso ser dito. Repito, a fase do Cruzeiro não é apenas no jogo de hoje, mas o jogo de hoje também teve essa situação. Bom, imagens ao vivo aí da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco fala o técnico Tite, então. Já vamos ouvir o treinador do Cruzeiro e entender, né, o nível de pressão nesse momento. Aqui no chat da live, evidentemente, como também ouvimos na arquibancada do Mineirão, um adeus Tite. Hoje a gente pondera aqui algumas situações, mas é claro que o trabalho, se a gente pegar o balanço, não é legal. O trabalho não é bom até agora. E em jogos decisivos, o Cruzeiro tem tido uma dificuldade muito grande. No Brasileirão, então, tem decepcionado muito. Apenas 2 pontos conquistados em 12 disputados. Bom, 25 mil aparelhos conectados aqui no dia de jogo KTO. Muita gente participando aqui também no Superchat. O Aldair está falando sobre o Gerson. Fala dos números do Gerson. 10 jogos, 1 assistência e nenhum gol até agora. 200 milhões, um jogador comum, elenco desequilibrado, o Tite tem culpa sim, acho que o Pix caiu. Algo sobre Gerson, ô Pedro? Não, tem que, me desculpa, mas o Gerson nunca foi esse artilheiro. Se a pessoa esperou isso do Gerson, aí é uma questão de alinhamento de expectativa dela. O que o Gerson tem que fazer é dar qualidade à saída de bola, ajudar o Cruzeiro a reter a posse de bola. Isso ele tem conseguido fazer. É que o Cruzeiro coletivamente não funciona, Léo. Só que, assim, achar que o Gerson vai ser artilheiro porque ele custou 27 milhões, aí é uma forma de ver futebol que, pelo menos na minha opinião, não faz nenhum sentido. O Ramon Henrique no Superchat falando que o time desperdiça chance demais. Aí toma gol, zaga horrorosa, Fabrício não voltou. Fabrício hoje ele ia entregando uma bola, né, pro Corinthians. O Ancelotti claramente não fez bem, né, assim, a presença, e para não falar só de hoje, né, o Fabrício não vem bem. A verdade é que o Vidalba acaba não conseguindo subir ali no lance do gol também, mas sem o Vidalba hoje, em algumas situações no primeiro tempo, enfim, o jogador também. Então é isso, assim, não em termos de gols, né? Mas jogadores devendo, né? Foi uma partida ruim. Vou falar um jogador que fez uma partida ruim também. O Caio Jorge fez uma partida ruim. Né? Aí o Christian fez uma partida ruim também. Enfim, é muito complicada a situação do Cruzeiro. Assim, a gente olha e procura explicações para tantas coisas que não funcionam. O técnico não está fora desse pacote, pessoal. Mas e aí? Eu volto a repetir, né? O problema é somente o Tite mesmo? Eu acho que esse elenco tem que ser muito mais cobrado. Esse elenco se baseia em quê? Assim, qual base que a gente tem para... esse elenco já ganhou 3 pontinhos. Sabe? Colocar o Cruzeiro na Libertadores, já falei aqui. O elenco de 2007 colocou, 2008, 2009... 2010. Esses elencos também colocaram o Cruzeiro na Libertadores. Então, assim, é uma situação que... Porque daqui a pouco, Léo, hoje, não sei quando, em algum momento o Tite vai deixar o Cruzeiro, tá? Principalmente nessa sequência aqui enviesada de Campeonato Brasileiro. E as questões a serem resolvidas com o elenco, né? Então é bastante preocupante a situação do Cruzeiro. A gente já observou a movimentação lá na sala de coletiva do Mineirão, teste de áudio. Assim que chegar o técnico Tite, vamos ouvir aqui na Samuca TV. O Léo Rocha no Superchat falando que para ele ficou comprovado que quem geriu todo o clube o ano passado foi o Leonardo Jardim. Léo Fagundes falando que o técnico tem que criar mecanismos de criação, mas se estão errando o gol, também tem que treinar a finalização. Coloca todo mundo amanhã para fazer 200 finalizações. O Ramon Henrique falando que o Seabra saiu por menos, mas esse elenco é frouxo, a opinião dele. O Juninho Freitas precisa mudar o treinador para balançar esse elenco. Léo Fagundes aqui numa moeda também. O PH falando que não tem comando, comissão técnica é fraca. O Caio Silva
no Superchat, a culpa deve ser do Tite mesmo, é ele que perde os gols todo jogo, ele que deu um passe na fogueira, sendo que o Vidalba estava livre, e critica o elenco. O Monge aqui também fala, leva o Tite para casa de vocês. Bernardo Pastorini, a saída de bola desse time é uma vergonha, Arroio no banco, William Mantino amarelado, a culpa é de quem? A saída de bola já foi tema aqui no comentário de vocês, hein, Valu? Que de fato do Cruzeiro tem chamado a atenção pelo lado negativo. Sim, tem momentos que o Cruzeiro conseguiu no primeiro tempo fazer e depois o segundo tempo do Cruzeiro sempre deixa a gente apreensivo, né? Porque o time sempre apresenta algo de ruim, mas novamente voltou a acontecer, né? O Cruzeiro é um time que não consegue às vezes dar o chutão, né? Por opção, acaba entregando muitas bolas ali no próprio campo e isso voltou a acontecer. No primeiro instante o Cruzeiro não tomou o cartão, não teve a expulsão, não tomou o gol, mas isso foi mais uma vez sim fator, e aí é da parte que a gente tem que falar, né? É o técnico que tem que criar mecanismos para que essa equipe saia melhor a bola da sua defesa para o ataque. O Rafael Santos aqui no Superchat, o Marcelo Rocha também com uma moeda, o Ademir Oliver falando de irresponsabilidade aí do William, o Ítalo Maciel ainda fala assim no Superchat, vocês estão passando pano pro Tite, eu pergunto, nós tínhamos esses problemas antes da vinda do Tite? Então eu acho que o problema foi mal a escolha do treinador. Tínhamos esses problemas antes da vinda do técnico Tite? Tínhamos. O Cruzeiro não conseguiu ganhar do Santos dentro do Mineirão. Ceará, não conseguiu ganhar do Juventude. Tava ganhando de 2-1 do Corinthians lá na Copa do Brasil, não teve mental para. Já tinha feito o resultado que precisava, perdeu aqui de 1-0. Se quiser, a gente pode ir citando. Eu acho o trabalho do Tite ruim. Inclusive falei durante essa semana que o jogo de hoje, para mim, teria uma importância muito grande para a gente ver se teve alguma coisa de diferente mesmo, levando em conta a vitória lá em Pouso Alegre, ou se não, ou se o Cruzeiro estava ali na mesma e foi uma situação esporádica de campeonato estadual. Mas eu não consigo isentar esse elenco do Cruzeiro. É um elenco que coleciona patetadas há algum tempo. O Cruzeiro perdeu... O Cruzeiro não ganhou do Sport dentro do Mineirão. Esse elenco não ganhou do Sport dentro do Mineirão. Esse elenco aí passou vergonha na Sul-Americana. Depois, quando o Jardim ele viu que não dava, mas no primeiro momento passou. Esse elenco tomou um gol no último minuto contra o time lá na Argentina, que é um time horroroso. Santa Fé, obrigado. Perdeu para o Mushuc-Runa dentro do Mineirão. Então, assim, eu gosto demais do Leonardo Jardim, acho que o trabalho dele foi muito bom, mas não é como se esses problemas não tivessem aparecido, porque eles apareceram sim com esse mesmo elenco. O Celso Romagnol falando do Kaique, que não pode perder 2 gols daquele jeito, o lateral esquerdo do Cruzeiro. O Aldair ainda fala de outro time estava com 7 reservas e não ganhamos, time sem intensidade. Gerson 10 jogos, 1 assistência. Aqui o André Costa, a rotatividade do time com esse ex-técnico é a 20 km por hora, lesco-lesco, é inaceitável. Uma equipe comete vários erros numa partida porque é mal treinada. Fala de um time a 20 km por hora. Questão física ainda deixando a desejar do Cruzeiro? Léo, tem um negócio. O Romero, aí não sou eu falando, o Romero esteve aqui no estúdio da Samuca TV na quinta-feira passada e falou essa questão de intensidade, de fechar espaços. Ele, Romero, não sou eu, Thiago Valu, que falei, não. Isso aí fica por conta de jogador. Né? Atitude, dar um passo à frente, diminuir espaço. Então, assim, é isso. É o jogador do Cruzeiro hoje, o camisa 29 titular do Cruzeiro, que falou a respeito disso. Só para o pessoal, para ser justo comigo mesmo, né? Após o jogo contra o Mirassol, eu falei aqui na Samuca TV, falei em outros lugares que eu trabalho, enfim, que eu não acreditava mais na capacidade do trabalho do Tite vingar no Cruzeiro. Não estou sendo profeta de um possível acontecido, mas só falando que eu deixei isso bem claro, não foi nas entrelinhas, após o empate contra o Mirassol, aqui no nosso dia de jogo eu falei, nos programas que vieram a seguir, mas repito, o Cruzeiro tem problemas que não são de hoje e que não são só oriundos da presença do técnico Tite. Mas quem quiser achar que o problema é toda a presença do técnico,
tá tudo bem e tá muito fácil. Quando a gente trocar o comando técnico, se isso acontecer, os problemas vão estar resolvidos para quem acredita que são somente por parte do treinador do Cruzeiro. Mais de 27 mil aparelhos conectados aqui no Dia de Jogo KTO. Obrigado aí pela audiência. Passamos dos 473 mil inscritos. Então a Samuca TV está caminhando aí para os 500k. Então, por favor, se você não é inscrito, se inscreva na Samuca TV. Se ainda não deixou o seu like no Dia de Jogo KTO, por favor, dê essa clicada aí no joinha. O Magno Júnior, no Superchat, falando: senhores, eu sei que a culpa não é só do Tite, mas não tem mais clima para ele continuar. Vocês acham que o Galhardo seria um bom nome para a substituição? Concordo que talvez não tenha mais clima para o Tite, mas não acho que o Galhardo seria uma boa opção. Acredita, Valu? Cara, eu acho que o Galhardo vai aceitar reduzir seus vencimentos, assim, tipo, ele técnico que ganha na casa de 5 milhões de reais hoje mês. Eu não tenho, o dinheiro é do Pedro, enfim. Eu não sei se ele estaria disposto a encarar. É um técnico que tem um grande currículo. O técnico que está hoje no Cruzeiro tem um grande currículo também, na América do Sul. Não sei, assim, eu tô tentando imaginar vários cenários, assim, porque a pancada, ela é em todos nós cruzeirenses, né? É incrível, assim, você imagina um clube que fez, desde o início do ano, tá, o técnico anterior não ficou porque ele não quis, seguiu o caminho, aí, cenário ideal, manutenção do time, que fez boa campanha, acontece. Chegada de um jogador importante, Gerson, acontece. Eu sei que o futebol não é mágico e não é através de passe de mágica, né? Mas a gente ouve dos atletas, vontade de fazer o trabalho acontecer, o técnico também. E simplesmente, assim, Cruzeiro, ele tá emperrado na temporada. Essas 6 vitórias, eu vou falar real, essas 6 vitórias para mim no Mineiro não valem absolutamente nada. Mas está numa vantagem na partida de volta da série. Para mim, continua não valendo nada. Nada. E se ganhar o Campeonato Mineiro? Se ganhar o Campeonato Mineiro, cara, Cruzeiro, pela sua grandeza, a gente sabe por que Cruzeiro passou esse tempo inteiro aí sem vencer, tá nessa fila, mas com sinceridade, torcedor, não dá para olhar para essas 6 vitórias hoje, em mais esse empate contra o Corinthians e achar que tá tudo bem, sabe? Então, não sei, Léo, é dito que as reuniões estão acontecendo, Pedro Lourenço já falou. Eu, neste momento, não sei o que falta ao Cruzeiro. Alguém pode falar, é só trocar o técnico. Beleza, eu vou discordar. Cara, sei. A gente ouviu essa semana jogadores falando que querem fazer o trabalho acontecer, 2 jogadores importantes, que têm história, que têm peso com a camisa do Cruzeiro, títulos, e as coisas simplesmente não acontecem.